região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Bom dia, uma ótima terça-feira a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que acompanhou até agora o Jornal Gente. A partir de agora, fica sabendo que a notícia é pertinho da gente. Em Campinas, região metropolitana, no nosso interior de São Paulo e com atenção voltada para as principais informações do Brasil e do mundo que mexem diretamente com o nosso dia a dia. Eu sou Heitor Fredo, agradeço a sua companhia e convido você até às 11h30 da manhã a estar conosco em FM 85.7 ou pelas plataformas digitais. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Bandplay, todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Você também nos ouve pelo portal bandmulti.com.br. No portal Bandmulti você tem as principais informações do dia e 24 horas a aba ao vivo, piscando na tela para você nos acompanhar o dia todo. Muito obrigado a você que está conosco, acompanhando pelo nosso canal do YouTube, com imagens direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel. Você acompanha também a programação direto aqui do nosso Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som de Roaldi Júnior, com a coordenação do Gil Kleber e com Danilo Capucci, que é quem comanda a central técnica, levando as imagens e as reportagens para você o dia todo aqui na nossa Rádio Bandeirantes Campinas. WhatsApp liberado a partir de agora pelo 19971021493, 971021493. Você que nos acompanha pelo YouTube também pode mandar a sua mensagem, é só se inscrever no nosso canal de vídeos que cresce, essa comunidade cresce a cada dia. Faça parte você também gratuitamente, é só você se inscrever e a partir disso receber em tempo real a notificação sempre que um novo programa, uma nova transmissão esportiva começar aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Não foi fácil ontem para o torcedor pontepretano, hein? Acompanhar um jogo que parecia na mão e uma derrota de virada para o Paysandu por 2-1 às 11h30 da manhã. O Carlos Henrique com o Nossa Área vai trazer a repercussão do Campeonato Brasileiro da Série B. Numa terça-feira que a temperatura subiu o suficiente para dizermos que não está frio. Mas também não está calor. Mas hoje os termômetros vão subir. E Campinas, neste momento, registra 26 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp, a medição feita no distrito de Barão Geraldo. A umidade relativa do ar está bem alta, 73%. É aquele cheirinho de chuva no ar. Em alguns bairros já chove neste momento, algumas cidades da região metropolitana registraram garoa, mas a chuva ainda está por vir. Tinha até uma possibilidade ontem, do final da tarde, começo da noite, uma chuva mais forte, que não veio, mas hoje Campinas vai ter um tempo instável, podendo ter chuva fraca ou moderada a qualquer hora do dia. Não tem previsão de temporal, mas tem sim possibilidade de chover a qualquer momento. Previsão para os próximos dias de persistência nesse tempo instável, pelo menos até o final da semana. Sábado e domingo devemos ter uma virada diferente dos últimos dias, das últimas semanas, quando tivemos de segunda a sexta tempo firme e de sábado e domingo chuvas mais fortes. Essa semana devemos ter chuva durante a semana e um fim de semana
com um tempo mais firme, sem a previsão de chuva mais forte. A Defesa Civil de Campinas ontem, inclusive, fez uma nova etapa da operação para essa fase do ano, a Operação Verão, com uma audiência pública, ouvindo de representantes da população algumas ideias de quais devem ser as prioridades para proteger os moradores de Campinas. Audiência que foi feita dentro do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil na Operação Chuvas de Verão 2024-2025. A Defesa Civil apresentou as ações que já estão programadas, o trabalho que já vem sendo realizado e depois ouviu também sugestões da população. Durante a reunião que ocorreu no Salão Vermelho do Paço Municipal, foi feita ainda a prestação de contas referentes ao Plano 2023-2024. A Operação Chuva de Verão oficialmente ainda não começou. Ela vai de 1º de dezembro a 31 de março. Mas, se Campinas tiver previsão de chuvas fortes ainda dentro do mês de novembro, essa operação pode ser antecipada. O coordenador regional da Defesa Civil, Sidney Furtado, foi quem comandou esse encontro, essa audiência pública, que, além de ser uma boa oportunidade de trocar ideias com a população, ela é também parte de uma lei. Tem uma legislação que exige que a população seja ouvida em casos como esse. O plano de contingência de Campinas é baseado nas ações antecipadas e nas ocorrências de desastres que aconteceram nos últimos anos, mapeando os locais que precisam de maior atenção. O que nós já podemos imaginar para esse período de chuva? O estado de observação é quando a chuva ela tem até 80 milímetros em um curto intervalo. Campinas entra em estado de atenção quando passa de 80,1 milímetros e com uma vistoria de campo nas áreas já intensificadas e identificadas como sendo mais vulneráveis. O estado de alerta já começa a exigir remoção preventiva. É feita uma vistoria da Defesa Civil da população nas áreas de risco iminente e quando se decreta esse alerta é porque a chuva foi acima desses 80 milímetros e pode estar associado a ventos e riscos de deslizamentos. E a cidade entra em estado de alerta máximo quando, após uma vistoria, é necessária a remoção de toda uma população em área de risco. E a gente espera que Campinas não chegue a esse estágio nesse período de verão 2024-2025. 10 horas da manhã, 9 minutos. O Manhã Bandeirantes ajuda você também nas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Trânsito carregado neste momento na Rua Maria Monteiro, no Cambuí. Tem 2 trechos em obra naquele ponto. Um é um pouco depois do cruzamento com o Américo Brasiliense e o outro trecho é entre a Barreto Leme e a Sampainho. Isso faz com que o motorista, nesse trecho especificamente, precise frear, diminua a velocidade. Também trânsito um pouco mais lento na Coronel Quirino, em Campinas. Ele tem um semáforo que sempre trava a vida do motorista. Ele abre muito rápido e fecha muito rápido. Ele tem um intervalo muito curto para que o motorista demora um pouco para abrir, na verdade. Fica lento, aquele vermelho, vendedor passando pelos carros e daqui a pouco, quando abre, não dá tempo de muita gente fazer a travessia, não. São os 2 pontos neste momento da região centro expandido, mais Cambuí do que centro por ali, que estão um pouco mais complicados na manhã desta terça-feira, hoje 5 de novembro de 2024. Pelas rodovias que cortam nossa região, atenção no anel viário Magalhães Teixeira, o trecho que faz a ligação da rodovia Dom Pedro para Anhanguera, com lentidão por excesso de veículos, um pouquinho depois da entrada do Jardim São Gabriel, um pouco depois da entrada de Valinhos, já no entroncamento com a Dom Pedro I. Tem trânsito carregado também na João Cerezé. Motorista que está em Jundiaí para acessar o sistema Anhanguera Bandeirantes enfrenta lentidão. Quem sai de Itatiba, por exemplo, e acessa João Cerezé para vir a Campinas, enfrenta dificuldades nesta manhã de terça-feira. No sistema Anhanguera Bandeirantes, são boas as condições ao motorista que segue para a capital paulista ou que chega ao interior de São Paulo.
Na rodovia dos Bandeirantes tem 2 quilômetros de lentidão entre os km 52 e 50, excesso de veículos no trecho urbano de Jundiaí, levando o reflexo também para a Bandeirantes. E na chegada à capital paulista, reflexo das marginais Tietê e Pinheiros. A melhor opção de viagem nesse momento é a rodovia Anhanguera, que também tem um pequeno trecho de lentidão para e anda no entroncamento da Anhanguera com a Dom Gabriel, ali em Jundiaí, mas depois o trânsito flui bem e até na chegada à capital paulista, o motorista enfrenta menos lentidão pela Anhanguera do que pela rodovia dos Bandeirantes. Rodovia Anhanguera que nas últimas horas testemunhou uma cena inusitada. Um homem sendo carregado no capô por uma mulher. Quilômetro 144 é o entroncamento, a entrada da Dom Pedro via rodovia Anhanguera. Então é naquele trecho, quem está passando pela Anhanguera, ao acessar a rodovia Dom Pedro, quem passava pelo local conseguiu gravar para provar o que aconteceu. Um homem estava agarrado ao capô de um Celta, sendo levado a menos de 100 km por hora, mas ainda assim numa velocidade considerável, se segurando para não cair em plena Anhanguera. Ele tinha uma mão agarrada no capô, a outra no limpador de para-brisas e gritava a todo momento com a mulher que estava dirigindo o veículo. Ela, então, joga o carro na direção da mureta de proteção entre a pista local e a pista expressa. Ela estava na pista expressa principal, bate com o veículo para que ele seja arremessado na pista não contrária, na mesma direção, mas na local, na marginal. O carro rodopia e ela consegue voltar sem ferimentos. O homem foi socorrido pela equipe da concessionária que administra o trecho. E o Guilherme Selegato foi atrás para descobrir quem eram a motorista, o homem no capô e o que motivou essa cena que parecia coisa de cinema. Uma cena que impressionou e chamou a atenção de quem passava pela rodovia Anhanguera nesta segunda-feira. Capotou. A imagem registrada por quem passava no local mostra o homem em cima do capô. Em determinado momento, o carro perde o controle na pista e bate contra o muro de proteção na altura do bairro Parque Via Norte. O homem, então, é arremessado para o outro lado da pista. Segundo a polícia rodoviária, o caso aconteceu depois de uma briga de casal. O homem, que não aceitava o fim do relacionamento, teria ido até o local de trabalho da ex-companheira e começou a ameaçá-la. Eles discutiram. A mulher entrou no carro e o homem teria se jogado no capô. Ela, então, saiu andando com o veículo até o momento em que perdeu o controle da direção. Apesar da imagem que impressiona, o homem teve apenas escoriações e foi levado para a UPA Padre Anchieta. O caso será agora apurado pela 2ª Seccional de Campinas. Inclusive com a versão passada pela mulher também sendo investigada pelas autoridades. O homem vai ser ouvido depois que receber alta do hospital. Ele teria ido ao trabalho, portanto, da companheira, da ex-mulher. Ela relata que foi ameaçada, ele não aceitava o fim do relacionamento. Ela entra no próprio carro, ele sobe no capô, não deixando que ela saia daquela cena de violência verbal, daquela cena de ameaça. E ela não pensa duas vezes. Acelera e leva o homem embora. Se fosse com a senhora, se fosse com o senhor, a reação seria diferente? Porque eu fiquei pensando nisso ontem o dia inteiro. A tendência é sempre a gente olhar para uma cena dessas e falar, gente, violência, não resolve. Mas com tantos casos de feminicídio, com tantas histórias que se repetem, com um roteiro em que o homem não aceita o fim do relacionamento, vai, entre aspas, dizendo que quer apenas conversar com a ex-mulher e termina assim, montado no capô, ele também poderia, naquele primeiro momento, ter se soltado e deixar a mulher ir embora. Ela não quer conversar, não tem conversa. O famoso quando um não quer, dois não brigam. Se ele se agarra ao capô, é porque a mulher tinha razão de estar assustada. Não é uma cena normal de se ver. E a gente não pode achar normal um homem ir ao trabalho da ex-mulher para tirar satisfação sobre a vida íntima deles. Porque muitos feminicídios terminam assim. Não estou dizendo que ele tinha essa intenção, mas
se agarrar no capô para não deixar ela ir embora, também não me parece o melhor dos diálogos da parte desse homem. Então, a gente tem que olhar para esse caso com um passo atrás. A polícia vai investigar, vai ver. No primeiro momento, o caso é registrado como ameaça por parte dele, atropelamento por parte dela. E é importante que o caso não seja apenas registrado friamente num boletim de ocorrência, mas que seja acompanhado pelas autoridades, pela Patrulha Maria da Penha, para que a Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher, ouça essa mulher, dê voz a ela e investigue se a versão dela é verdadeira, porque também todos são inocentes neste país até que se prove o contrário. Mas se comprovada esta cena por testemunhas, por câmeras de monitoramento, que não seja só um caso folclórico, não. Que seja um caso a ser acompanhado pelas autoridades. E a gente não pode normalizar algo assim e tratar apenas como uma cena inusitada. Ela chamou atenção, mas tem uma história muito mais profunda, com muito mais camadas, além do homem carregado pelo capô do carro da ex-companheira em plena rodovia Anhanguera. História cheia de camadas é a que foi registrada na madrugada de hoje também aqui em Campinas, bairro Taquaral. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após matar a própria mãe a facadas. Eles moravam em um apartamento, a região é Taquaral, mas ali mais especificamente é o bairro Dom Bosco. Assim que o crime é cometido, ele sai do apartamento em que ele morava com a mãe e com a filha, bebê de 7 meses. Pega a bebê no colo, vai até a delegacia e diz: estou aqui para me apresentar porque eu acabo de matar a minha mãe a facadas. Os vizinhos relataram que não ouviram nenhuma briga, não ouviram gritos de socorro, não perceberam que algo estivesse acontecendo dentro daquele apartamento. A vítima era uma senhora de 61 anos. O que ficou já levantado pela polícia militar ainda na apresentação do flagrante é que esse homem tem um histórico de envolvimento com drogas e usa medicamentos psiquiátricos. Poderia ter feito uma mistura que, pelo Código Penal, não tira em nada a responsabilidade de um autor de homicídio. Ninguém é considerado inimputável por ter consumido drogas ou por ter consumido medicamentos. Ainda de acordo com a polícia, a criança é fruto de um relacionamento do homem com uma mulher que conheceu pelas redes sociais, e a mãe, que deu o espaço para que eles ali morassem, diz que não aceitava que ele criasse o bebê em casa. A bebezinha estava lá, mas que tinha um desgaste entre mãe e filho por conta da bebê. Quando foi ao primeiro distrito policial no centro da cidade para confessar o crime, acompanhado da bebê, o que a Polícia Civil fez imediatamente foi acionar o Conselho Tutelar para auxiliar na decisão agora a respeito da guarda da criança. Há um sigilo que precisa ser mantido mesmo, para preservar a criança, para preservar a vítima, que nada tem a ver. Mas normalmente, nesses casos, a criança é levada para algum abrigo temporário e a primeira ação é procurar a mãe deste bebê ou algum familiar que tenha a condição de acolher, mesmo que temporariamente, uma criança de 7 meses apenas. Foi apreendida a arma do crime, a faca foi conduzida para a delegacia. Caso registrado como feminicídio, a condição da vítima ser mulher, violência doméstica e ameaça. Tudo agora a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher para investigar uma história triste que marca esta terça-feira, foi bem na madrugada de hoje, e com a apresentação nas primeiras horas do dia. Segunda noite foi o crime, madrugada foi a confissão, e os desdobramentos ao longo de hoje, desta terça, você vai acompanhar dentro do Acontece 13h com Júlia Zampieri, com o nosso time de reportagens da Band Mais TV. Será um dos assuntos também no Brasil Gente, que nós vamos contar às 5h30 e às 6h50, 6:50 da noite, com Walter Sena, dentro do Band Cidade. 10 horas da manhã e mais 21 minutos. Ainda falando sobre os acontecimentos das últimas horas, Campinas registrou mais
3 casos de dengue, mais 3 mortes, que só foram confirmadas agora, mas casos que foram registrados ainda num período de estiagem. Você lembra que ontem nós falávamos sobre a dengue, que voltou a chuva, tivemos o feriado de finados, quando muitas pessoas levam suas homenagens, um vasinho, alguma flor, algo que possa se tornar um recipiente de água e, consequentemente, um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Não é à toa essa preocupação. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais 3 mortes por dengue, chegando a 80 neste ano de 2024. Os novos registros foram entre os dias 15 de junho e 21 de julho. Para você ver que não precisa estar chovendo para o mosquito Aedes aegypti transformar uma tampa de garrafa, um vasinho de planta, em um criadouro. E as vítimas são pessoas entre 21 e 84 anos. São elas, um homem de 62 anos que tinha comorbidades, doenças pré-existentes e que foi atendido na rede pública, morador da área de abrangência do Centro de Saúde do Aurélia. Uma mulher de 84 anos, senhora já com comorbidades, que foi atendida em um hospital particular e mora na região do São Bernardo. E a terceira vítima, uma jovem, menina de apenas 21 anos, também com doenças pré-existentes, que foi atendida pela rede pública e morava na região do Centro de Saúde do Campo Belo. Ela teve os primeiros sintomas em 13 de julho e morreu no dia 21 do mesmo mês. E agora, com a confirmação dos exames de que os 3 casos são de dengue. Além de 80 mortes, Campinas registrou 120.216 casos somente entre 1º de janeiro e ontem. Temos que continuar atentos, continuar cobrando também das autoridades e fazendo a nossa parte. A dengue é uma doença muito séria que está longe de ter passado o surto, a epidemia que vivemos neste ano de 2024. Agora são 10 horas e 23 minutos. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e, na volta, a repercussão da visita da Rainha da Suécia e do Rei da Suécia a Campinas na assinatura de um protocolo de intenções para a proteção de vítimas de violência, tanto física quanto psicológica. E estamos falando de crianças que são atendidas pela rede municipal. E nós vamos falar também a respeito das investigações sobre a morte de um policial aposentado da rota da Polícia Militar, encontrado sem vida dentro de um porta-malas de um veículo incendiado aqui na região. A suspeita é de que ele tenha saído para cobrar uma dívida e foi executado no meio do caminho. Depois do intervalo, eu volto já com a sua participação pelo WhatsApp, o nosso DDD 19 97102 1493. Um giro da participação do ouvinte e o giro da informação na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu negócio merece mais economia e menos complicação com a EDP. Com o Solar Digital EDP, você tem acesso à energia solar sem precisar instalar placas. E ainda garante desconto mensal que faz toda a diferença no orçamento. É simples e sem complicação. Quer saber mais? Basta ligar para 0800 721 5044 ou acessar soluções.edp.com.br. Verifique se sua empresa já pode aproveitar essa oportunidade na sua região. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Campinas se mantém na liderança em sustentabilidade entre as grandes cidades brasileiras e apresenta o segundo melhor índice de desenvolvimento sustentável no Brasil entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras do programa Cidades Sustentáveis. Com diferença de menos de 1 ponto, Campinas fica atrás apenas de Brasília no ranking que avalia o avanço dos governos locais na implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O levantamento está relacionado à Agenda 2030, uma agenda mundial apresentada em 2015 pela ONU aos países membros. Ela estabelece metas, prazos e compromissos voltados ao desenvolvimento sustentável e ao enfrentamento dos principais problemas globais. Esse pacto supranacional foi detalhado nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e assinado por mais de 190 países, incluindo o Brasil. Entre os objetivos estão metas como erradicação da pobreza, saúde, educação, água potável, mudanças climáticas e promoção da igualdade de gênero. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas 28 minutos, 10h28, de volta com o Manhã Bandeirantes, trazendo a sua participação. Deixa eu agradecer aqui as mensagens do Marcelo Lopes, que daqui a pouco vai acompanhar a programação esportiva também do timaço de Carlos Batista. Jonizele Cano conosco também na manhã desta terça-feira. Um grande abraço ao Pedro, final do telefone 2705. Diz que acompanha há muitos anos aqui a Rádio Bandeirantes Campinas. Muita gente inconformada com a derrota da Ponte Preta ontem. O Wilson, por exemplo, final do telefone 5442. Já que estamos falando no assunto, tem mensagem de áudio sobre esse tema também, porque o torcedor ponte pretano também tem espaço aqui para sua cornetada. Afinal de contas, ontem foi um sofrimento que o torcedor ponte pretano não esperava passar. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Pedindo licença a você, gostaria de falar sobre as declarações do jogador Elvis da Ponte Preta ao final da vexatória derrota de ontem sobre o Paysandu. Em primeiro lugar, ele disse que estava sendo ameaçado. Bom, eu não concordo com nenhum tipo de violência e ameaça, quebrar patrimônio de jogador, não concordo. Eu acho isso deveria ser abolido do futebol. Mas, por que não falou antes do jogo e só após? Só após a vexatória derrota falou. Por que não falou antes? Outra coisa. Provavelmente ano que vem não estarei aqui. O Marco Eberlin vai montar um time melhor ano que vem. Ou provavelmente que monte um time melhor. Ano que vem. O Elvis na Ponte Preta está só de passagem, como todos os jogadores. A instituição é muito maior do que qualquer jogador. Falou da arbitragem. Maravilha, arbitragem. O Risso quase quebrou a perna do rapaz. E vai ser julgado e vai pegar gancho. Aquilo é violência pura. Entrou de uma maneira desnecessária. Foi expulso, da minha maneira, corretamente, no meu modo de ver. Agora tem uma coisa que o Elvis não falou, principalmente pro torcedor, que gosta do Elvis, ou gostava, que sempre gritou o nome do Elvis, como eu fiz várias vezes, que sempre admirou o futebol, que sempre defendeu o Elvis, mesmo estando fora de forma. Nem o Elvis e nenhum outro jogador falaram, a culpa também é nossa. A culpa é nossa dos jogadores. Nesse ponto, os jogadores do Guarani estão de parabéns. Todos eles estão reconhecendo. Mas o Elvis não.
mas os jogadores da Ponte não. O resultado, todo mundo já sabe qual vai ser. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Tá aí, desabafo do DJ Ale. A declaração do Elvis ontem foi a seguinte: final do jogo, saída de campo, ele soltou a frase: xingar e ameaçar como eu já fui não vai adiantar coisa nenhuma. Não é esse Elvis, obviamente. Tô pondo aqui como licença poética, tá? Porque a palavra foi outra que eu vou poupar o senhor, a senhora, depois dessa declaração do atleta pontepretano. Já que falamos de futebol, ontem tivemos o derby paulistano, com a vitória do Corinthians, merecida, jogou muito mais futebol do que o Palmeiras. Mas teve uma cena que chamou talvez mais atenção do que o resultado em campo em si. Uma cabeça de porco que foi arremessada por torcedores corintianos no momento que o jogo estava 0-0, ali por volta dos 13 minutos de jogo, quando o Rafael Veiga, atleta do Palmeiras, iria cobrar um escanteio. E num primeiro momento, o atacante Yuri Alberto do Corinthians até disse isso em entrevista depois, ele achou que fosse um pedaço de pano, uma toalha, aí quando ele dá um chutinho, ele diz que quase machuca o pé ao perceber que se tratava de uma cabeça de porco verdadeira. E qual é o caminho para uma investigação como essa, de quem entrou com uma cabeça de porco no estádio? As redes sociais. E já apareceu o cidadão. Um homem está se apresentando como responsável por levar a cabeça de porco para a partida entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi identificado como Rafael Modigliani e o apelido Cicatriz. Ele divulgou vídeos comprando a cabeça do animal horas antes do que parece ser um mercadão. Depois, em um outro vídeo, já no entorno da Neoquímica Arena, onde a partida foi realizada, ele alertou os seguidores que eles irão ver o que foi feito com a cabeça de porco. E ele justifica a ação no clássico contra o rival Palmeiras. Disse o seguinte: se for para mexer com o psicológico de vocês, nós vamos mexer. Aqui é Corinthians, ele afirmou nesse vídeo. Em suas fotos e vídeos nas redes sociais, o homem sempre aparece utilizando um filtro de palhaço ou com a mão no rosto, para tentar dificultar a identificação. O filtro é o filtro do Coringa, do filme mais recente do Coringa, do Joaquin Phoenix. Ou ele aparece tampando o rosto. O nome não deve ser o verdadeiro também. A Polícia Civil informou que vai investigar como a cabeça de porco entrou no estádio, na Neoquímica Arena. Os autores teriam aproveitado o momento da queima de fogos, enquanto as equipes estavam no gramado, para colocarem a parte do animal ali no local. Para uma investigação mais detalhada, o circuito interno das câmeras da Neoquímica Arena já foi solicitado. Na hora, a primeira pergunta que vem na cabeça de quem já frequentou qualquer estádio de futebol no estado de São Paulo é: como é que esse cara passa por uma revista da Polícia Militar com uma cabeça de porco? Eu já vi uma cena em São Paulo, eu testemunhei uma cena num jogo, primeira fase de Campeonato Paulista, Palmeiras e Mirassol, um jogo desses tranquilos. Jogo que não tem nenhuma chance de ter violência, que, bora dizer nenhuma é ser muito otimista, mas torcida visitante ali num espaço reservado, pequeno. Era um jogo de primeira fase de Campeonato Paulista. Se eu não me engano, era um Palmeiras e Mirassol ou um Palmeiras e Santo André. Jogo desses. Allianz Parque. Entrada principal. Não era a entrada da organizada. Eu vi a seguinte cena. Um pai, uma mãe e uma criança que deveria ter, uma menina de 6, se muito 7 anos de idade, que tinha nos braços uma boneca da personagem Elsa, do filme Frozen. Personagem de pano, bonequinha de pelúcia, de pano. Eu vi a cena na revista, um policial militar dizendo que aquela boneca não poderia entrar por motivo de segurança. A criança começou a chorar, porque ela ia ter que jogar no lixo a boneca, que visivelmente ela tinha um grande apego emocional. A mãe virou para o pai e disse: eu não vou entrar no estádio. O pai, travado naquela hora, tentando... é uma boneca, é só uma boneca. E o policial batendo o pé. Não vai entrar, sendo até grosseiro. Nesse momento, vem uma policial mulher, de patente mais alta, vê a cena, bate no ombro do colega e diz: pode deixar entrar.
Agora, cenas assim se repetem em praticamente todos os jogos no estado de São Paulo. Polícia Militar impede a entrada de rádio de pilha, não pode entrar com jornal, não, porque o jornal, no entendimento da segurança pública, se você molha uma folha de jornal e torna aquilo uma bola que pode se tornar uma arma a ser arremessada no campo. Não pode entrar com guarda-chuva, mesmo que você se comprometa a não abrir, porque isso realmente irrita quem tá atrás. Não, é só na hora que eu for embora. Não pode entrar com guarda-chuva. Não pode entrar com caderninho que você eventualmente esteja ali na tua bolsa, tem que jogar fora. Garrafa d'água sem chance. Mas cabeça de porco passa. O meu palpite não foi nem na revista e não foi nem essa história de que foi arremessada de fora pra dentro a cabeça de porco. Eu não acredito em nenhuma dessas versões. Até porque quem conhece a Neoquímica Arena foi no Gol Sul. Não foi no setor das organizadas, pra deixar isso bem claro, porque pra mostrar que ignorância, idiotice não vem só do torcedor organizado. Tem torcedor comum que também tem esses gestos. O setor onde foi arremessado, ele é muito alto. E você não tem acesso ali se não tiver passado pela barreira onde somente quem tem ingresso consegue chegar. Ali eu já imagino que não seria possível entrar com essa cabeça de porco. Então como é que entrou? Palpite meu, quem frequenta estádio desde criança. Alguém que não passa por revista entrou com esse material. Quem não passa por revista? Quem trabalha no bar, na lanchonete do estádio. Quem trabalha na segurança do estádio. Quem trabalha na bilheteria do estádio. Jornalista. Podem ter tranquilamente, alguns desses personagens, pode ter tranquilamente, entrado na mochila com essa cabeça de porco, passado como profissional credenciado a trabalhar e dali retirada essa cabeça e entregue para o torcedor, que já estava devidamente combinado. Me parece o mais lógico. Me parece o mais sensato de imaginar. E aí você tem que investigar quem passou com esse material. Porque já teve clube perdendo mando porque jogou água no campo, porque já jogou bobagem no campo, que não feria ninguém. A cabeça de porco, ela não atingiu ninguém. Ela é simbólica. E é um símbolo que pode desencadear para a violência. Ah, mas aí o futebol raiz, antigamente tinha isso. Então deixa pro antigamente. Deixa para as histórias folclóricas de quando jogavam animais dentro de campo, quando tinha esse tipo de provocação. Em 2024, isso já não é mais legal. Isso não é visto como algo folclórico, divertido. Ou a gente avança como sociedade, ou a gente vai ficar enxugando o gelo da violência no futebol a vida toda. E não venham dizer que antigamente não tinha violência, porque tinha sim. As organizadas se fizeram nos anos 80 com cenas tão ou mais violentas do que a gente vê hoje em dia. Com mortes, com gente que não tem nada a ver com organizada apanhando no meio do caminho. Então não é de hoje que vem o futebol com violência e não é só das organizadas. Ontem foi um torcedor comum que jogou a cabeça de porco. E imagine se fosse um membro da Gaviões da Fiel, o quanto estariam gritando hoje, esbravejando contra as organizadas. Então é só pra gente não cair no clichê. Não tô dizendo que a organizada é santa, mas é pra gente não cair no clichê de ficar enxugando gelo que não leva a lugar nenhum. 10h39. Dito isso, mais uma participação aqui do nosso ouvinte. A mensagem que chega da Noêmia. Ô, Noêmia, muito bom dia pra você. Mandando aqui também falando sobre a rivalidade em Campinas com o mascote do Guarani, conduzindo o mascote da Ponte Preta, dizendo: venha, eu lhe mostro o caminho. Tá com cara, infelizmente, de que os dois times correm um risco seríssimo. O Guarani já é uma situação inevitável. E a Ponte Preta, com essa bola também, risco é gigante de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco mais participação dos nossos ouvintes, mais sobre a sua opinião, a sua informação. Tem muita gente participando conosco, porque agora eu quero trazer aqui para você informações sobre a visita internacional que Campinas recebeu ontem. O prefeito Dário Saad foi quem recepcionou, juntamente com toda uma comitiva da Prefeitura de Campinas, duas visitas internacionais. A rainha Silvia da Suécia, que é filha, inclusive, de brasileiros, e
O rei da Suécia estiveram presentes, o rei Carlos XVI Gustavo, em uma cerimônia que aconteceu com a presença ainda da Childhood Brasil, da Fundação das Entidades Assistenciais de Campinas, a FEAC, e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ontem foi assinado no espaço público escolhido por Campinas, que eu já vou trazer detalhes sobre isso, um protocolo para a implantação do primeiro centro de atendimento integrado na cidade, oferecendo serviços de atenção e proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência, especialmente sexual. A previsão é que o centro comece a funcionar já no próximo ano. O Centro de Atendimento Integrado vai ser um espaço para a implementação da Lei da Escuta Protegida, concentrando no espaço a rede de proteção à criança e adolescente nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento social, sistema de justiça, órgãos de segurança pública, conselhos tutelares e Ministério Público. A Rainha Silvia da Suécia, com um português fluente, trouxe mais um pouco do olhar a respeito de como é preciso ter atenção para as crianças e qual o papel de Campinas também nesse momento da história. Estou muito impressionada com esse espaço de educação infantil que faz parte do programa Espaço do Amanhã, concebido nessa gestão municipal. Quero agradecer também a visita que pudemos fazer, vendo as crianças, e meus parabéns, fiquei muito contente de ver. Essa moderna instalação nos inspira a sonhar e nos conecta, pois há anos a Charter Brasil desenvolve projetos juntos aos municípios, formando os profissionais da rede de proteção, em especial os professores, para identificar e prevenir situações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Sabemos que muitas das crianças que são vítimas dessas violências nunca irão revelar suas experiências. Apenas um pequeno número o faz, e um número menor ainda acessa a rede de proteção e a justiça. Precisamos mudar essa realidade. Venho acompanhando os excelentes resultados da nossa parceria com esse município na implementação da Lei 13.431 do ano 2017, a Lei da Escuta Protegida. Tive a oportunidade de conhecer muito do que vem sendo desenvolvido em prol das crianças e constatei que é possível, com nossa união, a concepção de um verdadeiro programa de resposta integral à violência contra crianças e adolescentes neste município. Campinas avançou significativamente. Senhor Prefeito, nessa pactuação de hoje, os nossos esforços serão canalizados para a efetivação de um centro de atendimento integrado, onde a criança seja acolhida, o seu plano de atendimento integrado seja realizado e que seja um espaço assegurador das diretrizes estabelecidas na lei e um exemplo para o resto do país. Nosso desafio conjunto é tirar a lei do papel e transformá-lo em uma cultura cotidiana de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Essa a Rainha Silvia da Suécia, com um português fluente, como eu disse, porque ela é filha de mãe brasileira. Aliás, ela tem aquilo que brasileiro adora. Nome composto, Silvia Renata Sommerlath é o nome completo da Rainha Silvia da Suécia, filha de Alice Soares de Toledo. Pai dela alemão, a mãe brasileira, ela passou parte da infância no Brasil.
estudou no Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo, e depois, nos anos 50, ainda retornou à Alemanha e se tornou depois, não vou trazer a biografia toda dela, mas por que ela está presente em Campinas? Ela se tornou rainha Suécia ao se casar com o rei Carlos XVI Gustavo, esse é o nome do monarca da Suécia, e ela, desde 1999, ela tem a fundação World Childhood Foundation, que tem o objetivo de promover melhores condições de vida e defesa dos direitos de crianças contra a pobreza e o abuso sexual. Uma instituição presente em 14 países, que realiza mais de 100 programas e que viu em Campinas também caminho para uma parceria. O evento aconteceu no Espaço do Amanhã, no bairro Campo Florido 2, que é uma das 16 creches do programa implementada na cidade, oferecendo vagas que, segundo a prefeitura, vão zerar a fila de creche na cidade. O prefeito Dário Saad falou a respeito desse encontro, sobre o motivo de ter levado a rainha e a fundação a conhecer o Espaço do Amanhã e quando esse protocolo assinado, essa intenção demonstrada por Campinas e pelo instituto fundado pela rainha da Suécia, quando essas intenções devem sair do papel. A intenção é avançar na implementação da lei da escuta protegida. Esse é o objetivo desse protocolo de intenções. A prefeitura já vem discutindo, já vem avançando na implementação dessa lei, e o próximo passo principal é a gente implantar o centro de atendimento integral. Isso já vem sendo estudado, essa parceria vem para somar esforços na implementação desse centro. Nós já estamos discutindo o local, temos várias opções, a gente quer verificar um local que seja de fácil acesso, que tenha estrutura para que esse centro seja implementado. Campinas tem ainda, infelizmente, registro relativamente altos de violência sexual e outros tipos contra as crianças através do Disque 100, e é uma política pública que a gente quer avançar mais nesse segundo mandato. Tá? Então, essa parceria vem nesse sentido de implementar a lei da escuta protegida com um centro integrado, com atendimento multidisciplinar, para que essas crianças e adolescentes possam ser atendidos, encaminhados e acompanhados, porque isso causa um trauma que muitas vezes segue a vida inteira das pessoas que passaram por situações dramáticas como essa. Então, a gente ficou muito feliz com a presença do rei e da rainha da Suécia. Por que foi assinado aqui? Nós fizemos uma reunião com representantes da entidade da rainha e nós convidamos para que a rainha pudesse conhecer o nosso programa Espaço do Amanhã. A gente passou as informações todas, porque não é uma creche. Na verdade, é um conjunto de 16 creches, com capacidade de 5.000 vagas, e isso chamou a atenção da entidade, chamou a atenção também da assessoria da rainha e do rei para poder conhecer esse espaço. Nós não estamos aqui trazendo a rainha para conhecer uma creche. Nós trouxemos aqui a rainha e o rei da Suécia para conhecer um programa que envolve 16 unidades, capacidade de 5.000 vagas e capacidade real de zerar a fila de creche no município de Campinas. Então, esse foi o motivo da gente ter assinado aqui. Esse é o prefeito Dário Saad falando sobre a visita da rainha da Suécia, do rei da Suécia a Campinas, na parceria para políticas de proteção integral a crianças e adolescentes aqui da cidade. 10 minutos faltando para as 11 horas da manhã. Mais uma participação aqui do nosso ouvinte, mais mensagens que chegam nesta manhã de terça-feira. A mensagem que chega do Wagner Marcondes. Oi, Wagner, bom dia para você. Sobre a cena do casal que nós trouxemos hoje, a história da mulher que se assustou, foi naquele momento se sentiu ameaçada pelo ex-companheiro, que foi até o trabalho dela, querendo conversar. Ela disse que não queria conversar, ela entra no carro, ele sobe no capô e ela vai embora. E o leva até a rodovia Anhanguera, onde depois ele é jogado como um pacote de nada, assim, para fora da rodovia, e está sendo acompanhado pela equipe
do pronto atendimento da Vila Padre Anchieta. A pergunta que o Wagner Marcondes faz é o seguinte: ele responde pela Lei Maria da Penha e ela por tentativa de homicídio. Enfim, tá aí algo a ser apurado. Agora, imagine se isso vira moda. É aquela situação, gritou, ficou agressivo ou agressiva, perdeu a razão. O grande problema de pessoas hoje em dia é esse: as pessoas estão totalmente descrentes da justiça e passam a querer exercer a sua própria justiça, pelas próprias mãos. Fato é que isso será investigado, mas no entendimento do Wagner Marcondes, ambos estão errados. Um erro jamais pode justificar o outro. Nesse momento é prematuro dizer só ele estava errado ou se ela estava errada. Tem que investigar e a investigação vai apurar isso. Obviamente, mas pelas primeiras versões, é aplicação da Lei Maria da Penha e para a mulher, tentativa de homicídio. Deus do céu, diria o saudoso e querido José Arnaldo na lembrança do Wagner Marcondes. Boa interpretação aqui, boa análise feita pelo Wagner. E o caso tem que ser de fato apurado de perto e acompanhado também para que a gente não volte a falar sobre esse casal em breve aqui, né, Wagner? A mensagem do Marcos Silva Bedin diz que acha que a mulher teve uma chance de acabar com um problema, agora, infelizmente, ela vai ter que se cuidar e muito. Ela poderia ter conduzido ele até uma delegacia, por exemplo, né, Marco? Poderia ter levado ali numa base da Polícia Militar Rodoviária, já que ele insistia em ficar em cima do capô. Agora ela vai responder, pode ser presa e o cidadão pode querer voltar a fazer mal a ela. E para concluir aqui a mensagem do Marco, sinceramente, se não fosse o Elvis, ele que é torcedor pontepretano, fala com o coração, a Ponte já estaria rebaixada. Ele ganhou muitos jogos para a Ponte, é o melhor jogador do elenco, que é um elenco muito fraco. Também acho que o Elvis, ele sobra nesse elenco da Ponte, com pouco que eu digo, às vezes é pouco tempo, porque ele não consegue entrar em forma desde que chegou à Ponte Preta, mas ele tem muita qualidade. Agora, ele precisa também entender que ele é um atleta profissional. Também precisa ter os seus cuidados físicos, porque só talento não vale. Onde anda Walter, por exemplo? Um jogador talentosíssimo, mas que nunca consegue ficar no peso. Deixa eu pesquisar onde está o Walter. Estava jogando num time muito fora do eixo, mas muito fora do eixo. Está no Rolim de Moura, que é um time do estado de Rondônia. O Walter... Quantos anos tem o Walter? O Elvis corre o risco de ir por um caminho parecido se ele não entrar em forma, hein? O Walter tem 35 anos. Tem bola e idade para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, uma Série C no mínimo, vai? Tá num time de Rondônia. Depois de ter passado por São Borja, Pelotas, Afogados da Engazeira. O último clube aqui com mais relevância no cenário nacional que ele jogou foi o Botafogo de Ribeirão Preto em 2021. 10h54, uma última mensagem aqui do nosso ouvinte, mensagem de áudio, daqui a pouco eu giro mais uma participação. A mensagem de áudio que chega pelo 19971021493. 10h54. Bom dia, Band amigos. Bom dia. Eu sei que isso deveria falar no programa de esporte, mas como também envolve a política, né? Que o cidadão é bolsonarista e se diz a favor da liberdade de expressão. Mas no grupo que ele tem, Pontepretanos de Corpo e Alma, o cidadão simplesmente colocou o grupo para não receber mensagens, ele bloqueia pessoas que falam a verdade, ele exclui pessoas do grupo, porque as pessoas não têm a opinião dele, né? Critica o atual presidente da Ponte e o atual grupo MRP que ele pertence. Ele vendeu o grupo. Então, se opinar contra essas pessoas, ele faz isso, ele bloqueia. Tandy Negrão. Não entendi, mas tudo bem. Não sei de quem se trata aqui, mas ontem o presidente da Ponte, Marco Ebelin, ele não deu entrevista, ele fez um pronunciamento que eu acho lamentável, absolutamente lamentável. Aquela conversa, a Ponte não vai cair, o técnico mexeu por causa disso, tirou esse, tirou aquele.
Contrata um treinador, presidente. É isso que o torcedor quer saber. O que o senhor está fazendo, trabalhando para que o clube não caia para a Série C do Campeonato Brasileiro? O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Ainda hoje eu trago a reportagem do Thiago Ferraz sobre as investigações sobre a morte de um policial aposentado da Rota aqui na nossa região. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a reforma tributária. Um cálculo é feito e é o seguinte: hoje nós trabalhamos 5 meses do ano só para pagar imposto. Imposto que vai muito além do imposto de renda, que vai muito além de IPTU. Você vai entender um pouco mais como essa conta é feita e como está a discussão no Congresso que, passadas as eleições, os deputados agora querem tirar o atraso de todas as pautas. O intervalo é rapidinho e já tem mais informação na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Justiça Eleitoral retoma nesta terça-feira, dia 5, os serviços de emissão de título, atualização de dados dos eleitores e transferência de domicílio eleitoral. As operações estavam suspensas desde o dia 9 de maio para a organização das eleições. Com a reabertura do cadastro, todos os serviços voltam a ser disponibilizados pela internet, no autoatendimento eleitoral e de forma presencial nos cartórios eleitorais. Quem busca o atendimento presencial precisa fazer um agendamento prévio na página do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Quem vai tirar o título pela primeira vez ou necessita de outra providência e ainda não tem a biometria coletada, deve comparecer presencialmente ao cartório para a coleta dos dados biométricos. Ao agendar o atendimento presencial, o solicitante pode escolher o cartório mais próximo de sua residência, a depender da disponibilidade de vagas. As unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até as 17 horas da tarde. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com atendimento telefônico por meio do 148. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal vai marcar 11 horas da manhã nesta terça-feira, 5 de novembro de 2024. Estamos acompanhando em Brasília, depois de longo período eleitoral em primeiro e segundo turno, as pautas econômicas voltam a ser prioridade para deputados e senadores na capital federal. E uma das mais importantes é a reforma tributária. A gente vai falar sobre esse assunto e eu quero começar com uma reportagem do Sebastião Garcia com um levantamento que aponta o seguinte: hoje no Brasil, nós trabalhamos 5 meses do ano só para pagar impostos. Impostos que vêm
muitas vezes disfarçados num produto que não tem como não consumir. Qualquer produto que você compre no seu dia a dia vem embutido de impostos. E o Sebastião conversou com o coordenador do Núcleo de Economia do CNA, Renato Conchon, com economistas, e traz pra gente esse levantamento e uma expectativa a respeito da reforma tributária ainda muito mal explicada, pelo menos para boa parte da população. Basta abrir os olhos, logo que o relógio desperta pela manhã, você já está pagando imposto sobre a água do banho, o café, o leite, o pão e mais. No meio-dia também tem imposto no arroz que você põe no prato, tem imposto no feijão também, é claro. Aqui tem imposto também na carne que você serve e ainda na salada que você põe no seu prato. Bom, olha, o que acontece é que nem os especialistas sabem ao certo o quanto o imposto pesa num prato como esse aqui. É um prato apetitoso para os cofres públicos também. Levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que no Brasil a gente precisa trabalhar pelo menos 5 meses no ano só para pagar imposto. É uma loucura sem igual no mundo. Descalabro que se tornou o sistema tributário brasileiro. Manicômio tributário. Manicômio tributário. Um manicômio tributário. Um manicômio tributário nesse país. Manicômio tributário. O sistema tributário brasileiro hoje impacta no bolso do contribuinte e preocupa todos os setores da economia. Federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições. Só os principais são quase 20. A reforma prevê a substituição de 5 impostos por um, o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A taxa de referência deve ficar na casa dos 28%. No caso dos alimentos, a tributação no consumidor final vai cair, o que significa que a demanda por alimentos tende a aumentar com a reforma tributária. Para o agronegócio, desde o produtor, passando por toda a cadeia, todo mundo vai ter que fazer bem as contas para se beneficiar das mudanças. Por exemplo, a produção de leite, o produtor rural de leite vai precisar fazer as contas para saber o que ele vai acumular de crédito, vai fazer os débitos e com isso passar esse custo tributário para o laticínio, que por sua vez passará para o varejo e para o consumidor final. Com 30 vacas, José Carlos consegue tirar até 600 litros de leite por dia. Recebe R$ 2,80 por litro. E sabe que poderia ser mais. O problema está depois da porteira. Se menos imposto para quem fabrica, eles vão ter um suporte melhor para pagar uma quantidade maior por litro para o produtor e o produtor investir mais, né? Na semana passada, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta para a regulamentação da reforma tributária, que está agora nas mãos do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que pretende votar ainda nos primeiros dias de dezembro, antes do fim do ano. Para a gente entender um pouco mais sobre alterações que foram feitas na Câmara antes do projeto chegar ao Senado Federal, nosso convidado é o advogado tributarista do Granito Bonelli Advogados, o doutor Eduardo Galvão. Doutor Eduardo Galvão, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, bom dia a todos. O prazer é meu de poder contribuir com esse tema que é tão complexo e difícil de ser compreendido pela população em geral. A principal alteração talvez tenha sido a retirada do texto da taxação de grandes fortunas. Pelo menos foi o que gerou maior debate na sociedade, maior repercussão. Mas outras alterações foram feitas também antes do projeto chegar ao Senado Federal, doutor? Exato, perfeito. Eu chamo a atenção para duas delas. A primeira é a instituição do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o comitê que vai gerir tanto
a judicialização, como a cobrança, como essa questão que foi muito discutida lá no início, e também a rejeição da Câmara para a cobrança do ITCMD sobre planos de previdência privada, VGBL. Essa foi uma discussão que passava despercebido, aliás, como muitos temas em Brasília, né? O foco às vezes está num lugar e tudo que vai passando de maneira lateralizada tem o potencial de impactar fortemente a população. Chamaria atenção para esses 2 pontos. Para a gente repercutir cada um desses pontos, primeiro, o que significa a sopa de letrinhas que mexe diretamente com a vida de tanta gente, ITCMD, doutor? Sim. Bom, o ITCMD ele é um imposto é um imposto estadual que incide sobre transmissões gratuitas, como heranças e doações. O ITCMD tem uma discussão bem forte com relação à alíquota que vai subir. Hoje a alíquota máxima do ITCMD é 8%. A discussão e as projeções sobre que essa alíquota suba para 16%. Ou seja, impor aquelas doações, as heranças, esses são temas que precisam ser analisados por aquela pessoa que guardou todo um patrimônio ao longo da vida, pensa em passar isso para o filho. Isso precisa ser analisado agora, não dá para deixar para depois. Nós estamos conversando com o doutor Eduardo Galvão, advogado tributarista do escritório Granito Bonelli Advogados, falando sobre a reforma tributária, que agora, com alterações no texto, está nas mãos do Senado e com a intenção do presidente Rodrigo Pacheco de votar o tema ainda neste ano. O senhor falou também de uma outra mudança importante que vai além da taxação das grandes fortunas, retirada da proposta dos estados permitindo a taxação da transmissão sobre heranças e a outra complementação também. O senhor entende que essas alterações elas vêm para facilitar a vida do contribuinte, de pelo menos entender o que está pagando, ou há uma tendência de que o sistema fique confuso e ainda muito caro para o contribuinte, doutor? Olha, nós vimos na reportagem a denominação do sistema tributário brasileiro como um manicômio. Essa é uma terminologia antiga que é usada no setor e que eu, como tributarista, assino embaixo. De fato, o que nós vivemos hoje é uma loucura, não tem como chamar de outro modo. A reforma veio com a promessa de simplificar. Então, quando há a unificação de tributos, como que vai acontecer na reforma tributária, inegavelmente, a gente pensa numa simplificação. Eu não preciso ser técnico para ter isso em mente. O que ocorre são as exceções. Aliás, como tudo em Brasília, não dá para a gente cravar antecipadamente, né? Então a reforma veio com uma promessa de simplificação, todos nós do setor ficamos empolgados de certa forma, e aí começaram as negociações em Brasília, começaram as exceções, e hoje a alíquota referencial que nós estamos trabalhando nos coloca entre as maiores cargas tributárias do mundo. Ou seja, perceba, nós demoramos décadas para fazer uma reforma e quando concretizamos uma reforma tributária, continuamos como uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, quando você me pergunta, isso vem para facilitar para a população ou não? Hoje eu tenho minhas dúvidas. É claro, eu consigo notar a mudança em relação aos procedimentos de contabilidade, a área do direito tributário, de certa forma. Agora, para a população, eu não consigo cravar que vai ser totalmente benéfico. A gente precisa esperar para ver o que vai ser proposto e votado no Senado, até mesmo porque essas questões que nós estamos discutindo agora, elas poderão ser revistas no Senado. Então a gente tem que ficar muito atento no processo e também quando a regulamentação for aprovada e vier à tona. Vai melhorar ou não? Só o tempo dirá, essa é a resposta mais sábia. Nas últimas eleições, uma das promessas de campanha do então candidato, hoje presidente Lula, era a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O ministro Fernando Haddad, em setembro deste ano, foi questionado a respeito desse tema e disse que antes do fim do mandato do presidente Lula, ou seja, antes de janeiro de 2027, haverá isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso está no texto da reforma tributária e o senhor entende que com o que já está sendo discutido da reforma tributária, é possível também ter essa isenção
ou é muito difícil fazer essa conta e ver que o número fecha? Bom, a gente tem o passo inicial para responder essa pergunta é entender que o que está sendo votado agora, essa regulamentação, diz respeito à tributação sobre o consumo. Então a gente está falando do ISS, do ICMS, do PIS/COFINS e do IPI. A reforma sobre o imposto de renda, a promessa é de que ela saia também num curto prazo, e é essa bandeira do atual governo. A questão sobre aumentar a isenção do imposto de renda, olha, não podemos negar que é uma promessa de cunho nobre. Você quer permitir que a população de baixa renda, ou aqueles que ganham menos, também estejam abrangidos pela isenção do imposto de renda. O problema é que nós vivemos, e isso está sendo discutido, a gente viu a alta do dólar há poucos dias atrás, está sendo discutido o gasto público. O governo gasta muito, e quando fala de um aumento de um benefício fiscal como esse, eles olham para o redor e não tem de onde cobrar mais imposto. A gente está vivendo um cenário de recorde de arrecadação. O Estado arrecada, e quando ele vai discutir sobre uma maneira de aumentar um benefício fiscal para a população que é merecido, e eu acredito que seja uma atitude nobre. Eu assinaria embaixo de uma proposta como essa. Mas quando ele vai discutir isso, ele não repensa o gasto público. Ele pensa, preciso arrecadar mais para poder compensar aqui. Então, me parece que essa promessa vai ser muito difícil de ser concretizada. Veremos o que o ministro Haddad, que na maioria das vezes nos parece até que há um embate em Brasília, né, entre o ministro e o presidente, mas vamos ver o que o ministro Haddad irá propor e isso será factível ou não. Na prática, a gente precisa esperar para ver o que será proposto pelo Executivo para viabilizar essa promessa de campanha que foi tão noticiada lá atrás. Doutor Eduardo Galvão, para a gente finalizar, como o senhor enxergou a retirada do texto da taxação das grandes fortunas? E o senhor acredita que esse é um tema que possa voltar agora no Senado Federal? Olha, o imposto sobre grandes fortunas está na Constituição. Ele nunca foi regulamentado. Então a gente está falando de um tributo que desde 1988 poderia ser regulamentado. Quando a gente trata sobre esse tema, muito se fala sobre o privilégio dos ricos e das grandes fortunas. Mas eu tive o privilégio de poder estudar esse tema um pouco mais no âmbito do mestrado acadêmico, e eu mudei um pouco a minha percepção. Nós vivemos um cenário hoje, num ambiente global, em que as economias são facilmente movidas. Então, o imposto sobre grandes fortunas, ele possui experiências negativas em diversos países. Então, se a gente pega os países da OCDE, por exemplo, são raros, pouquíssimos aqueles que ainda prevê essa maneira de tributação. Eu entendo, como alguém que atua na área tributária, esse que é um meio tão complexo, eu entendo que a população que não tem acesso às informações que eu tenho, enxerga isso como algo injusto. Poxa, você está deixando de tributar aqueles que detêm as fortunas. Mas nós precisamos ter muito cuidado para analisar aqui. O que eu gostaria de verificar na reforma tributária é um número menor de exceções. O número menor de exceções diminuiria a alíquota que nós estamos trabalhando. Diminuindo a alíquota que nós estamos trabalhando, a pessoa da ponta, o cidadão, ele sentiria um benefício com essa reforma tributária. Não adianta a gente simplificar o sistema para contadores, para advogados, até mesmo para a contabilização das empresas, mas prejudicar quem está na ponta. Então, quando eu olho para esses temas discutidos em Brasília, na verdade o que eu sinto, honestamente, é uma angústia. É o que virá. A gente começa essas votações na Câmara, a gente tem uma previsão daquilo que vai ser votado, daí vem tudo num caminho diverso, sabe, distinto. Então me gera uma angústia, e se gera uma angústia para mim, sou tributarista, eu imagino a população que nos acompanha, por exemplo, nessa entrevista, o que eles não sentem sem saber o que virá no futuro. Acho que angústia é a palavra que define o brasileiro moderno. Exatamente, concordo. Nós conversamos com o doutor Eduardo Galvão, advogado tributarista do escritório Granito Bonelli Advogados. Granito Bonelli Advogados, GBA. Doutor Eduardo, muito obrigado pelo esclarecimento, muito obrigado por trazer um pouco desse conhecimento para a gente, para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer conversar com o senhor, espaço sempre aberto para falarmos sobre a reforma tributária e outros assuntos que mexem diretamente com o nosso bolso e a nossa economia. Um bom dia para o senhor e para toda a sua equipe. Muitíssimo obrigado, excelente dia a todos.
11 da manhã, mais 15 minutos, 11h15, na opinião do Edivaldo, morador do Jardim Miriam, o Edivaldo Santos, a verdade nua e crua que incomoda e que ninguém quer falar é que nosso sistema tributário é caótico e prejudica toda a economia, única e exclusivamente para que os bilionários tenham uma carga tributária baixa. No site da própria Receita Federal, você acha que eles pagam menos de 6% de carga tributária, enquanto o pobre e a classe média sofrem com quase 50%. E aí, Edivaldo, existem esses estudos, né? O doutor Eduardo falou a respeito desses dados, de experiências em países, mas, honestamente, não acho que os deputados estão votando contrários, a maioria pelo menos, com base nesses estudos e nesses dados e nesse conhecimento que o doutor Eduardo passou pra gente. A maioria está votando porque são os bilionários que não querem pagar imposto e a taxação da grande fortuna que financiam as campanhas dos deputados e senadores. Não todos, mas em grande maioria. De prefeito, de governador, de presidente da república. E aí, não existe almoço de graça, né, meu amigo? Ajudei na tua campanha. Você foi eleito, né? Conseguiu fazer boa votação, viajar pelo país, viajar dentro do seu estado, conseguiu emitir nota fiscal de tudo que você pagou, santinho, bandeira, alguém paga a conta, não paga? Depois a conta chega também. E aí é que vem essas pressões da iniciativa pública. Então, se fossem dados técnicos sendo discutidos, e eu acho que qualquer que seja a questão que mexa com dinheiro, tinha que ouvir especialistas. A gente elege os nossos representantes, mas não necessariamente os nossos representantes têm um conhecimento técnico do assunto. E aí eles têm que ter a humildade de ouvir especialistas, debates entre quem conhece do assunto, quem pensa a favor, quem pensa contrário, analisar, entregar na mão de equipes jurídicas, de equipes técnicas, os relatórios todos que às vezes são votados na base do meu partido vai para que lado? Ah, vai para cá? Então eu tenho que votar para cá também, né? Ah, entendi. Mas aqui tem um cara que me ajudou na campanha que ele tá querendo ir pro outro lado. E nunca no que é técnico, e nunca no que tá no texto, que essa também é parte da nossa política brasileira. A mensagem que chega do professor Carlos Roberto Bozelli, professor Beto. Planejamento da Ponte Preta para 2025 deve começar com a contratação de dirigentes competentes. A matéria que vai ser também destacada ainda hoje, daqui a pouquinho, dentro do Nossa Área. A mensagem do Adriano Vermelho, o caso do filho que matou a mãe. História que marca esta terça-feira aqui em Campinas, bairro do Taquaral, região do Taquaral. A vítima maior dessa tragédia, além, é claro, da mãe do acusado, que já não sofrerá mais as agruras deste mundo, é a bebê. A criança de 7 meses que agora se vê à mercê de um Estado leniente, falido, pouco interessado e nada eficiente. Portanto, sendo jogada de um lado para o outro. O que nos resta é torcer para que ela vença as expectativas. Prognósticos? E mais uma vez, temos como combustível ou mesmo destruidor de limites até morais e humanistas as drogas. Olha, eu já tive um pensamento bem mais alinhado com a liberação, escreve o Adriano Vermelho, mas hoje mais experiente, profundo observador da vida e pode-se dizer absolutamente contra a legalização das drogas, produto que destrói o usuário, a família, a sociedade que é vítima de sua loucura para conseguir lá dentro, para conseguir essa droga. Tanto negociando ou tomando à força. É a mensagem do Adriano Vermelho. Falando sobre segurança pública, a polícia em Campinas tem uma outra história também que aconteceu nas últimas horas, que você vai acompanhar dentro do Acontece 1 da tarde no Jardim Nova América. Um homem morreu após tentar roubar a motocicleta. Na verdade foi em Hortolândia. O desfecho também teve em Campinas, tem participação em Campinas, mas o crime foi em Hortolândia. Ele tentou roubar uma motocicleta que passava pelo Jardim Nova América. O que ele não sabia é que um policial de folga é quem estava naquele local. Segundo a Polícia Militar, o segundo suspeito conseguiu fugir, estavam em 2 na moto. Teve troca de tiros, caso que aconteceu na rua Antônio Costa dos Santos. Perícia foi feita no local, interditado na manhã de hoje. As primeiras informações estão chegando a respeito desse assunto.
Ainda não temos aqui a confirmação se o policial militar estava na motocicleta, foi alvo do assalto, ou se um policial militar estava passando por ali. Suspeito morreu depois dessa troca de tiros e buscas estão sendo realizadas agora para tentar localizar o comparsa que conseguiu fugir a pé da cena do crime. Informações que nós vamos atualizando ao longo da programação. Polícia investiga também a morte de um policial militar aposentado da Rota, caso que aconteceu em Itupeva, o Guilherme Oliveira. Guilherme Oliveira está conosco e vai trazer as informações do que a polícia já conseguiu apurar até aqui. Guilherme Oliveira, me traga os detalhes dessa história. A polícia está tratando esse caso como execução, mas ainda quer entender qual foi a motivação desse crime, né? Até por isso que está atrás de criminosos desse crime, também tentando entender o que aconteceu, se o Fábio Vieira, policial militar aposentado, ex-integrante da Rota, tinha desavença com alguém, o que de fato aconteceu. Infelizmente, o corpo dele foi encontrado num carro carbonizado em Itupeva, no interior de São Paulo. Um corpo de uma outra pessoa também foi encontrado nesse veículo, mas a polícia ainda não conseguiu identificar quem era essa pessoa que estava com o Fábio. O que chama a atenção, por isso que a polícia está tratando o caso como execução, é que em um dos corpos havia um disparo de arma de fogo no crânio, portanto, na cabeça. Por isso que a polícia está tratando esse caso como execução e o caso já foi registrado também como homicídio, mas a polícia ainda não tem informações do paradeiro desses criminosos. Muito obrigado, Guilherme. Nessa reta final, vamos girar os repórteres espalhados pelo Brasil, começando com São Paulo. A Assembleia Legislativa, nesse momento, recebe o velório do inesquecível Aguinaldo Raiol, uma das vozes mais potentes e afinadas e talentosas que o Brasil já conheceu. O César Cavalcante está acompanhando essa despedida e traz as informações a partir de agora. César. O velório de Aguinaldo Raiol foi aberto ao público às 8 horas da manhã. A previsão é que essa despedida, essa cerimônia, ela aconteça até às 2 horas da tarde. Aguinaldo Raiol nos deixou aos 86 anos de idade. Ele morava na zona norte de São Paulo, chegou até a ser socorrido, foi levado para um hospital na região, em Santana, mas infelizmente não resistiu. A partir das 4 horas da tarde, o corpo deve ser levado para o cemitério de Getsemane, no Morumbi, onde sim haverá então o sepultamento. Vou pedir ajuda para o nosso repórter cinematográfico Elvis Samartano mostrar aqui a movimentação. A gente consegue observar que tem amigos, familiares aqui também. A esposa dele, com quem ele foi casado por mais de 5 décadas, ela também está aqui, a Maria Gomes de Oliveira. Eles não deixaram filhos, mas a gente vê aqui a movimentação da família. Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele bateu a cabeça ao cair durante a madrugada, quando ia ao banheiro. A lesão gerou um corte e ele chegou a ser internado. Depois foi constatado que ele teve um traumatismo craniano, chegou a ser entubado, mas não resistiu. Falar um pouquinho sobre Aguinaldo Raiol, esse grande nome da nossa música. Ele marcou a música brasileira pela sua voz de barítono. Esse é um tipo de extensão vocal que é acima do tenor, para quem conhece um pouco de música, e mescla o grave e o aveludado de forma menos intensa do que a dos baixos. E a gente pode dizer com certeza que ele sabia dominar essa técnica como ninguém. O repertório dele vinha desde músicas românticas, músicas de apelo popular mesmo, e entre os grandes sucessos estão as interpretações de canções italianas como Mia Gioconda e Tormento d'Amore. Ele começou a cantar aos 5 anos de idade, então teve uma carreira bastante extensa. Começou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, também foi apresentador de TV e chegou inclusive a ser ator. Fez filmes nos anos 70. Ele tem ainda como uma marca, isso vai ficar muito registrado na memória da gente, né? A apresentação, né? A interpretação da música Ave Maria, que ele fazia como ninguém. Inclusive em 2007, o Aguinaldo Raiol chegou a cantar durante a missa de canonização do Frei Galvão, celebrada pelo Papa Bento XVI. A gente então está mostrando, né, essa despedida. Vamos continuar acompanhando aqui diretamente da Assembleia Legislativa de São Paulo. A qualquer momento volto com outras informações. O combinado César Cavalcante, às 11h25, informações sobre uma operação da Polícia Federal que acontece
nesta manhã de quinta-feira sobre manipulação esportiva. É Ministério Público, não é Polícia Federal. GAECO do Rio de Janeiro, Operação Spot Fixing, e um dos alvos é o jogador do Flamengo, o atacante Bruno Henrique, suspeito de manipulação ao receber cartão amarelo num jogo contra o Santos pela Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. A Clara Neri está no Rio de Janeiro acompanhando essa operação e conta os detalhes pra gente, inclusive sobre a possível participação de um jogador já com passagem de seleção brasileira, craque do futebol brasileiro. Até o Bruno Henrique tá nessa. Bom dia pra você, Clara Neri. Muito bom dia a todos. Hoje a gente acompanha uma operação da Polícia Federal em que o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, é alvo, então, dessa ação, não só da Polícia Federal, mas também do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a manipulação em jogos de apostas, em que ele é apontado como favorecer, então, parentes que teriam apostado em algumas jogadas dele em um jogo do Flamengo e Santos há um ano. Segundo a investigação da Polícia Federal e do GAECO também, ele teria forçado, então, receber uma falta para ganhar um cartão amarelo, o que de fato aconteceu nessa partida entre Flamengo e Santos há cerca de um ano, e ele, inclusive, foi expulso. Segundo a Polícia Federal, essa investigação começou depois deles notarem uma grande quantidade de apostas, muito a mais do que o normal, do que a quantidade que acontece nessa partida entre Flamengo e Santos. E após rastrearem, então, eles verificaram então que parentes do jogador Bruno Henrique teriam então apostado nessa jogada, em que isso de fato aconteceria, o que aconteceu. Ele recebeu então o cartão amarelo após forçar, segundo a investigação, essa falta, e ele acabou sendo expulso. Além do mandado de busca e apreensão contra ele na casa dele aqui no Rio de Janeiro e também no Ninho do Urubu, ao todo essa operação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. Além do Bruno Henrique, também o irmão dele, a cunhada e ainda outros 2 amigos. Segundo o Ministério Público, isso se trata de crime contra a incerteza do resultado esportivo. E isso, segundo a Lei Geral do Esporte, tem pena aí de 2 a 6 anos de reclusão. A gente segue acompanhando essa operação do Ministério Público, da Polícia Federal, e a gente também já procurou, então, a assessoria do jogador Bruno Henrique. Muito obrigado, Clara Neri. Muito obrigado pela sua audiência nesta terça-feira. Amanhã, o Manhã Bandeirantes está de volta às 10 da manhã, depois do Jornal Urgente. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Eu fico por aqui com os trabalhos técnicos de Roaldi Júnior na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Uma ótima terça-feira para você e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao